Olá, tudo bem? Vamos começar aqui mais um estudo espírita, agora estudando o caso de Ana Bitter. É o penúltimo caso das expiações terrestres, ah, que é um tipo de desencarnação, né, tipo de provação, vamos dizer assim, porque os espíritos passaram e que Kardec assim qualifica, né, no Céu e Inferno, no livro Céu e Inferno. Como nós estamos terminando agora as expiações terrestres, né, no próximo caso, o caso já é o último caso, já vou deixar aqui uma enquete para quem tem assistido, né, se quiser que a gente vá para algum outro tipo de desencarnação, bota nos comentários. Se não, depois eu escolho e a gente segue o estudo, tá bom? O caso de Ana Bitter é um caso um pouco diferente dos demais, e me chamou muita atenção porque, nesse caso, a gente tem a, a, uma certa consideração sobre as pessoas que estão no entorno da, da pessoa que está passando pela expiação terrestre, que no caso é a Ana Bitter, né? O que a gente não tem nas outras narrativas. Então, isso é uma novidade, e isso mostra que Kardec não teve muita preocupação em arrumar os casos de maneira a que se tivesse uma certa padronização das informações sobre as, as desencarnações, né? Quer dizer, no fundo, se colocou um pouco o que se tinha, né? E não necessariamente se teve uma preocupação de arrumar, perguntar, ou depois de observar os diversos tipos de casos, voltar a evocar o espírito para coletar mais informações. A gente percebe que isso não aconteceu. De todo modo, esse caso então traz um adendo, uma informação, um tipo de informação que os outros casos não trouxeram. Tá bom? Antes de começar a partilhar aqui e nós lermos juntos, vamos pedir a Deus que nos abençoe, abençoe a você, a sua família, a sua casa, a todos nós que nessa hora buscamos o estudo da doutrina espírita, o estudo ah, das realidades espirituais, né? Para a gente amadurecer o nosso olhar sobre a vida. Que Deus nos abençoe, que os nossos amigos espirituais nos intuam da melhor forma nessa hora. Vamos começar então aqui compartilhando com vocês a tela. Deixa eu ver aqui. Aqui o caso da Ana Bitter. Vamos começar lendo juntos. Lembrando que se você não viu os outros casos, né, você tem a oportunidade de fazê-lo aqui na playlist, tá bom? Vamos lá começar então aqui. A perda de um filho adorado é motivo de acerbo pesar. Ver, porém, um único filho, alvo de todas as esperanças, depositário de todas as afeições, definhar a olhos vistos e sem sofrimentos, por causas desconhecidas, por um desses caprichos da natureza que zombam da ciência, e depois de esgotar todos os recursos, não haver por compensação uma esperança sequer, suportar essa angústia de todos os momentos por longos anos, sem lhe prever o termo, é um suplício cruel que a fortuna agrava em vez de suavizar, dada a impossibilidade de vê-la fruida pelo ente adorado. Então a gente já vê aqui nessa apresentação que o ponto de vista da narrativa não está no espírito que está passando pela experiência, mas daquele que acompanha a experiência, né? Então já é um ponto de vista diferente. E aqui tem uma dica, né? É, importante. Ele diz assim: é,
é adorado, o Filho único, depositado, definhar olhos vistos, sem sofrimento, né? Então, embora o espírito, né, que é a Anna Bitter, ela esteja passando por um adoecimento, né, definhando, né, a olhos vistos, ela está fazendo isso sem expressar sofrimento, o que já é um, é, um, um ponto, vamos dizer assim, positivo para ela que está passando por essa dificuldade. É ela que está vivenciando a dificuldade de estar vendo o seu corpo definhar. Mas aqui a narrativa vai colocar outro ponto, né? O ponto de quem está olhando o seu ente querido definhar, né? Por algo que seria um capricho da natureza, né? Algo que não tem uma esperança, suportar a angústia de todos os momentos por longos anos, sem prever termo, é um suplício cruel. Então, para aquele que acompanha, né, alguém que passa por uma expiação terrestre, você tem um olhar, né, de que aquela situação, acompanhar aquele ente querido, é um suplício cruel. E aí a gente tem também, para aquele que acompanha, uma questão, não é? Como é que você lida com essa situação de ver o seu ente querido definhando ou passando por uma situação de doença muito grande, né? Isso pode ser também uma prova para aqueles que acompanham, como a gente vai ver nesse caso. Então vamos continuar aqui. Essa era a situação do pai de Anna Bitter. Então observe que, embora na narrativa fale do pai, não há uma menção de outros parentes. Onde é que está a mãe, os irmãos, a tia, o avô, a avó, né? Aqui muito claramente fala do pai, mas onde estão as outras pessoas, né? Onde é que está a mãe? A mãe morreu? Não tem uma menção a isso. Tem a menção clara ao pai. Essa é a situação do pai de Anna Bitter, que por isso se entregou a um íntimo desespero. Então aqui a gente já vê que se era uma expiação para ela e se era uma prova para o pai não estava conseguindo passar bem por essa provação de ver a filha adoentada. O caráter se lhe exasperava ante tal espetáculo a cortar o coração, e cujas consequências não poderiam ser mais fatais, ainda que indeterminadas. Então, estava ali, ele parecia estar sofrendo mais com a situação do que a própria Ana, né? Mas esse sofrimento vivido de uma forma desesperada, né? Um amigo da família, adepto do espiritismo, julgou o dever interrogar a respeito o seu protetor espiritual e obteve a seguinte resposta. Vamos ver o que o, o, o espírito vai falar dessa situação, tanto da Ana com seus sofrimentos, com o seu adoecimento, quanto o pai na sua posição desesperada. Opa, voltou aqui sem querer. Então diz o espírito, né? Muito desejo explicar-te o caso que ora te preocupa, mesmo porque sei que a mim não recorres por curiosidade indiscreta, mas pelo interesse que te merece aquela pobre criança, e ainda porque crente na justiça divina, tu só terás a ganhar com isso. Então, palavras iniciais, né? Mostrando que ele está ali por uma boa intenção e que também a evocação foi por uma boa intenção. Todos os que acarretam sobre si a justiça do Senhor devem curvar a fronte, sem maldições nem revoltas, porque não há castigo sem causa. Então, se não há castigo sem causa, nós devemos nos curvar diante das determinações do Senhor, sem maldições nem revoltas, diferente do que o pai da Ana Bitter estava fazendo.
né? Ele estava maldizendo a vida por conta dessa situação. Então agora ele vai falar sobre a Ana, especificamente. A pobre criança, cuja sentença de morte fora suspensa por Deus, em breve deverá regressar ao nosso meio, visto como mereceu a divina compaixão. Então ele tá tranquilo, né? Dizer que ela vai morrer não é uma grande surpresa para ele, porque ele já está morto, né? Já está desencarnado, né? E também não coloca para ela nenhuma situação mais, né? Parece que ela cumpriu o combinado, vamos dizer assim, né? Nessa encarnação. Quanto ao seu pai, esse homem feliz tem de ser punido na sua única afeição, visto haver zombado da confiança dos sentimentos de quantos o rodeiam. Aqui não fica muito claro, né, se esse processo de haver zombado, né, é, a confiança e o sentimento de quanto o rodeiam foi nessa encarnação ou de outras encarnações. Né? Aqui não está muito claro isso. Mas parece aqui haver uma certa, não só uma certa aprovação, mas certa uma expiação também para o pai, já que, tendo em vista que ele zombou a confiança e os sentimentos que o rodeiam, agora ele está num momento de ser punido na sua única afeição mundana, né? Então parece que, novamente, não há menção dos outros familiares do pai da Ana Bitter, né? Onde é que está a mãe, o pai, a esposa, onde é que estão essas pessoas, né? A sua única afeição era a filha, né? Só a filha estava viva, só ele e ela. De todo modo, o que aconteceu aqui não fica muito claro no caso dele, se foi de outra encarnação ou dessa encarnação. E se ele está sendo punido, aqui também é um caso de expiação, né? Então, ele, embora tenha nela, na filha, né, na Ana, a sua maior afeição, ele está vendo perder essa afeição, né? Não a afeição propriamente, mas a pessoa a que ele acredita o seu sentimento, como um castigo de ter zombado a confiança e dos sentimentos dos que o rodeiam. Vamos continuar. Por momentos, o seu arrependimento tocou o onipotente e a morte sustou o golpe sobre o ente que lhe é tão caro. Para logo veio a revolta, o castigo sempre acompanha a revolta. Então parece que ele ficou ali naquele negócio, né? De um certo arrependimento, mas o que acabou preponderando foi a revolta, né? Então parece que a menina ia desencarnar, né? Aí, porque sustou o golpe sobre o ente que lhe é tão caro, parece que ela ia desencarnar e aí não é, a desencarnação foi adiada porque ele começou a se arrepender, mas depois ele voltou a se revoltar e o castigo sempre acompanha a revolta, né? Em tais condições, a felicidade é felicidade ainda ser punido neste mundo. Mais uma vez, não fica claro se se agora ele está sendo punido pela revolta, né? Ou se ele está sendo punido pelas causas anteriores. Não fica muito claro aqui o que está acontecendo. Mas, de todo modo, fica claro que, seja por uma razão, seja por outra, ele não está vencendo esse jogo, né? Ele está perdendo. Ele já perdeu uma vez e aí teve uma filha que com uma doença que iria desencarnar rapidamente, se revolta e isso faz com que ele continue perdendo o jogo, né? Num certo sentido, ele já está sendo punido desde agora por conta disso, né? Vamos colocar sempre essa punição entre aspas, né? Porque é exatamente o retorno daquilo que ele está fazendo. Vamos continuar aqui com a palavra do Espírito, né?
Meus amigos, orai por essa pobre criança cuja juventude vai dificultar-lhe os últimos momentos. Então, aqui tem um outro ponto, que é um ponto que não tem nada a ver com aquilo que a gente estava falando, que a, a, é, a necessidade de orar pela desencarnação de pessoas jovens, muito presas ainda à ligação perispiritual, espírito-corpo, né? Para ajudar no processo da desencarnação. Nesse ser a seiva é tão abundante, quer dizer, a ligação fluídica, né, do perispírito com o corpo é tão forte, tão abundante, é tanto fluido vital que liga, né, e dá vida a esse espírito, que apesar do seu depauperamento orgânico, a alma lhe terá dificuldade em se lhe desprender. Ó, orai. Mais tarde ela também vos auxiliará e consolará, visto que o seu espírito é mais adiantado dos que o rodeiam. Então, tem aqui, ó, um outro ponto, né? Vamos mudando aqui de corzinha, um outro ponto importante da gente observar, né? Ela é um espírito mais evoluído, ela estava ali de passagem, né? E ela tem condição de voltar e auxiliar na consolação daqueles que ficaram. Mesmo ela sendo mais evoluída, dada a ligação perispiritual, ela teria ali um processo um pouco mais difícil de desencarnação, como o espírito fala. Para que o seu desprendimento seja auxiliado, clube-me como graça especial do Senhor o poder orientar-vos a respeito. Né? Então é como se ele estivesse vindo aqui, né, para dizer assim, olha, por favor, orem por ela para ajudar no processo da desencarnação por merecimento dela, né? Muito bem. Vamos continuar a leitura para a gente entender um pouco mais desse caso. Depois de haver expiado o insulamento, morreu o pai de Ana Bita. A seguir, damos de uma e outra as primeiras comunicações imediatas às respectivas desencarnações. Então, vamos ver o que aconteceu com cada um deles depois dessa passagem expiatória, né, para os dois. Mais provacional para o pai, né, provacional expiatória para o pai e expiatória para a filha, né, para Ana, né. Vamos começar com a filha, então. Obrigado, meu amigo, a vossa intercessão por essa criança, bem como por ter seguido os conselhos do vosso bom guia. Sim, graças a vossas preces, mais fácil me foi deixar o invólucro terrestre, porque meu pai, esse não orava, maldizia. Então, mais uma vez aqui, né, indicando, né, uma posição equivocada do pai, né? Então, o recurso das outras pessoas conhecidas da Ana, né, foram importantes para que ela conseguisse ter um desprendimento mais fácil, né? Mas, de todo modo, mostra aqui a posição do pai. Entretanto, não lhe quero mal por isso, consequência da grande ternura que me votava. A Deus rogo que lhe conduza luzes antes de morrer. E quanto a mim, o incito e animo, porque me assiste a missão de lhe suavizar os últimos momentos. Então, quando ela deu essa mensagem, ele ainda estava encarnado, né? É isso. E ela já estava o ajudando exatamente a suavizar os seus últimos momentos. Vezes há nas quais parece que um raio de luz divina baixa até ele e o comove. Contudo, isso não passa de fugaz clarão, que para logo o deixa entregue às primitivas ideias. Ele tem consigo um germe de fé, mas tão sufocada pelos mundanos interesses que só poderá vingar por meio de novas e mais cruéis provações. Então, temos aqui um ponto delicado, né, a considerar, que é essa ideia aqui, ó. Às vezes a gente encontra pessoas que têm esses lampejos de fé, mas que são sufocadas pelos mundanos interesses, né?
E aí, amigo, só muitas encarnações ou só algumas encarnações difíceis, né, em que a pessoa passa por dificuldades e no meio, às vezes, né, que pode suscitar lá a fé, que vai ajudá-la a construir essa fé no seu interior. Então, ela falou até agora do pai, mostrando que o pai tem uma posição de bastante dificuldade ainda no mundo espiritual. Né? No mundo espiritual, não. Muita dificuldade, um espírito ainda precisando de muita aprendizagem, né? Muito, com muita dificuldade. Pelo que me diz respeito, apenas cumpria suportar o resto de prova, de expiação, e assim que ela me foi nem muito dolorosa, nem muito difícil. Então, mais uma vez, a gente vê aqui um espírito que nesses casos de expiação terrestre, está ali cumprindo um finalzinho de expiação, né? Espíritos que já venceram, é, é, já são mais evoluídos, né? Mas precisam ainda rever um ou outro ponto e aí voltam para encarnações curtas, para que nesse curto período eles possam se quitar com a lei e dali caminhar de forma mais célere, né, na sua jornada evolutiva. A minha singular enfermidade não acarretava sofrimentos. Eu era como que um instrumento de provação de meu pai. Então aqui a gente tem uma junção de dois pontos importantes, né? Ela precisava cumprir aquilo, né? Aquele restinho de provação, e o pai precisava ser provado em ver o seu filho, né? Um filho seu, né? Perdendo a vida muito rapidamente e ele perdendo, né? Aquela pessoa, a única pessoa a quem ele tinha afeição real. Então é uma conjugação de necessidades que aproximam as pessoas. Agora, essa é a esse é o grande mistério da vida, né, de Deus, que faz com que essas relações aconteçam. Porque aqui não há nenhuma menção de que o pai já tinha sido o pai dela em outras encarnações, ou ela já tinha tido alguma relação com ele em algumas outras encarnações. Se a afeição que ele tinha por ela era unicamente por ela ser filha dele, né? O que não é pouca coisa, mas de todo modo, né? É, então, é, a gente vê aqui esse casamento, vamos dizer assim, de necessidades, né? Vamos continuar aqui. Eu era como instrumento para o meu pai, o qual, por me haver em tal estado, sofria mais do que eu mesmo. Além disso, eu tinha resignação, né? Já comentamos aqui a necessidade da resignação, e ele não. Hoje eu sou recompensada e poderia dizer, e ele não. Deus graciosamente abreviou minha estada na Terra, o que, aliás, lhe agradeço. Né? Então, para aquele que compreende a natureza das nossas provações aqui na Terra, a passagem pela Terra, quanto mais curta, melhor. Isso quer dizer que a gente se desincumbiu das nossas provações, das nossas necessidades de quitação com as coisas, né, da matéria mais rapidamente. Feliz entre os bons espíritos que me cercam, todos cumprimos satisfeitos as nossas obrigações, mesmo porque a inatividade seria um cruel suplício. Então, tá aqui, né, a posição dela. Feliz. Cumpriu, se resignou, passou rapidamente pela prova, né? Tranquilidade. O pai, vamos ver agora a situação do pai, um mês depois da morte. Evocando-vos, temos por fim
nos informarmos da vossa situação no mundo dos espíritos e ser-vos úteis na medida das vossas forças. O mundo dos espíritos. Então, aí o pai começa a dizer, né? Aqui é evocação e aqui é o pai, né? O mundo dos espíritos não o vejo. O que vejo são homens conhecidos que comigo não se preocupam e tampouco me deploram a sorte, antes parecendo-me contentes de se verem livres de mim. Então ele está num ambiente hostil no mundo espiritual. Ele desdenhou a confiança, né? Como é que ele fala aqui no início? Zombou a confiança e sentimento das pessoas que o rodeavam e agora ele se vê também numa posição de que os outros, né, fazem pouco caso dele. Né? Nesse ambiente espiritual que ele está. Mas fazia uma ideia exata da vossa condição? Perfeitamente. Por algum tempo julguei-me ainda no vosso mundo, mas hoje sei bem que não mais lhe pertenço. Então ele está esclarecido de que ele está no mundo dos espíritos, né? Que ele morreu. Por que então não podeis divisar outros espíritos que vos rodeiam? Ignoro-os, conquanto tudo esteja bem claro em torno de mim. Então ele não entende bem por que ele não consegue ver os espíritos, né? Ele consegue ver homens. Quando ele diz homens, parece que ele está falando dos encarnados. Que não se preocupam, também deploram a minha sorte, e que parecem se ver livres dele. Mas quando pergunta, e você consegue ver os outros espíritos? Né? Ele diz, por que você não consegue ver os outros espíritos? Não sei, ignoro. Ele não consegue compreender o que acontece. Ainda não viste vossa filha? Não, ela está morta. Procura, chama por ela inútilmente. E vá sorrindo que a morte me deixou na terra. Ou seja, ele está passando por um processo expiatório no mundo espiritual. Né? Ele está sendo consequência daquilo que ele fez num processo de isolamento no mundo espiritual. Ele não consegue a filha. Embora a filha estivesse do lado dele e tivesse ajudado no processo final da buscava encontrá-la, mas nada. O insulamento sempre. Ninguém me dirige uma palavra de consolação, de esperança. Adeus, vou procurar minha filha. Então ele está, coitado, numa situação que ele não consegue perceber que ele tem que voltar para si mesmo, ele tem que baixar a revolta dele, ele tem que buscar o amparo dos céus, como a filha falou, né? Às vezes um lampejo de fé o envolve, mas isso não tem curso, né? Vamos ver o que fala o guia do médium, então, aqui na parte final. Esse homem não era ateu nem materialista, mas daqueles que creem vagamente, sem se preocuparem de Deus e do futuro. Empolgados como são pelos interesses profundamente egoístas, tudo para salvar a família. Mas também, sem o mínimo escrúpulo, sacrificaria os interesses de terceiros em seu proveito pessoal. Por ninguém se interessava, além de sua filha. Deus o puniu de forma como vistes, arrebatando-lhe da terra a consolação única. E como ele se não arrependesse, o sequestro subsiste no mundo espiritual. Então está aqui a explicação. Ó. Ele não se arrependeu, né? E essa provação de se ver longe da única pessoa que ele realmente se interessa, né? Subsiste no mundo espiritual como uma continuidade da expiação desse problema que ele tem que resolver. Não se interessando por ninguém aí, também aqui ninguém por ele se interessa. Permanece só, insulado, abandonado, e nisso consiste a sua punição. Mas que fez ele em tais conjunturas? Dirige-se a Deus? Arrepende-se? Não. Murmura sempre, blasfema,
e até numa palavra, e até faz em uma palavra o que fazia na terra. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque essa posição de murmurar, blasfemar, né, vai trazer consequências negativas para a gente, não só agora, mas também no mundo espiritual. Por isso a necessidade de, ao contrário, né, a gente dirigir-se a Deus, arrepender-se, né, conformar-se, buscar nas palavras do Cristo a consolação e mudar a nossa faixa mental. Ajudai-o, pois, pela prece como pelo conselho, a desanuviar de sua cegueira. Então ele está numa cegueira. Ele olha e não vê, né? Muito bem. Esse caso foi bastante peculiar, né? Por trazer aí uma novidade para nós sobre esse, essa, esses casos, né? Um caso que a gente tem uma expiação dupla, né? Da filha e do pai, da Ana e do pai, né? E vamos terminar por aqui, então, esse estudo. No próximo vídeo será o último das expiações terrestres. E mais uma vez eu né, dou aqui a sugestão de quem quiser indicar aí algum outro dos tipos, né, de morte que Kardec analisa no Seu Inferno para a gente fazer a continuidade desse estudo, bota aí nos comentários, tá bom? Se você chegou nesse caso e não conheceu, não estudou conosco os casos anteriores, tá aí a playlist. Se você quiser também assistir os nossos estudos sobre o, o curso do Evangelho segundo o Espiritismo, também está a playlist aqui em cima, tá bom? Grande abraço, muito obrigado e até.